Boa noite, Muratori. Obrigado pelo convite aí. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. É, Bom, falando rapidamente da Magic Key, né? Eu sou um dos fundadores. A gente criou a Magic Key num cenário de IoT, né? De trabalhar com internet das coisas e principalmente na parte de controle de acesso, né? A gente começou atuando em mercados B2B, a gente sempre atuou em mercado B2B, principalmente corporativos, então a gente atua muito na área de coworkings, condomínios empresariais, sempre trabalhando com liberações de acesso mais automatizadas, reduzindo custos de recepção, por exemplo. E isso lá faz mais de 10 anos que a gente atua com desenvolvimento de hardware, software, firmware, aplicativo, né, com tecnologia em cima disso. E aí, no meio dessa jornada, a gente começou a olhar esse mercado de locação por temporada, que é muito novo ainda no Brasil. O George vai falar um pouco mais da história da 360 depois, mas, enfim, não tem 5, 10 anos no máximo, né? Da forma como é hoje, né? Que já é um mercado muito mais estruturado. E aí a gente viu que os problemas que a gente resolvia com o controle de acesso corporativo se repetem de uma intensidade muito alta nesse mercado de locação por temporada, né? Então, quem nunca chegou de uma viagem cansado no Airbnb e não conseguiu entrar na porta e ficou para fora esperando alguém trazer a chave? Ou que operador que nunca teve que trocar uma pilha de madrugada porque a fechadura não avisou, né? Então, essas coisas corriqueiras que acontecem, a gente foi entendendo e desenvolvendo sistemas para ajudar os operadores, né? Que são empresas, hoje existem várias empresas, já é um mercado em franca expansão no Brasil, que gerenciam apartamentos próprios ou de terceiros, né? E podem ser apartamentos de pessoas físicas, de uma maneira mais pulverizada, e pode ser mercados mais institucionais, né? Prédios inteiros, fundos, e aí vai para um mercado que é chamado de multifamily, que já é um mercado mais institucional de prédios inteiros voltado para locação, né? Que a gente também tem atuado. Então, é, e hoje a gente tem olhado basicamente para esse setor que, como eu disse, está crescendo e tem muitas dores. É um mercado que exige integrações diversas, porque você tem várias camadas de tecnologia, desde lá da reserva no Airbnb, passando pelo PMS, que é o software de gestão das reservas, passando pelo pagamento, pelo check-in, pelas mensagens que são trocadas com os hóspedes, pela portaria do prédio, que para fazer uma liberação de acesso, até a chegada na porta, efetivamente, do quarto. Aí você tem limpeza, manutenção, enfim, é uma operação bem complexa que acho que o George vai poder explicar mais sobre isso. E, enfim, a gente tem olhado muito de perto esse mercado, é um mercado que está crescendo demais. Saiu uma pesquisa agora que tem mais de 550 mil imóveis só no Airbnb de locação por temporada. É, e a gente acredita muito que é um mercado que vai crescer, continua crescendo, né? Em São Paulo, basta você olhar o tanto de estúdios que estão aí. é, então, a demanda, a oferta desses apartamentos ou de, de, de outros tipos de imóveis para locação por temporada realmente está crescendo bastante. E, enfim, depois eu vou aprofundar um pouco mais na, nos detalhes dos produtos e dos problemas, mas eu queria chamar o Giorgio para explicar um pouco da 360 e do modelo, né, e como eles operam, para dar uma introduzida no assunto aqui para quem não conhece ainda a 360 também. Boa, legal. Obrigado aí pela apresentação. Acho que trouxe bastante no contexto geral de como funciona o nosso segmento, né, de locação por temporada. Eu sou o Jorge, sou um dos sócios da 360 Suites. A gente é uma empresa de administração de imóveis voltado para locação por temporada, né? A gente administra hoje quase 2.000 imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro e mais recentemente agora Brasília. Ah, e eu gosto de traduzir, né, que a gente nada mais é do que uma intermediadora imobiliária, né? Então, de um lado, a gente tem
proprietários de imóveis, e o Guilherme trouxe muito bem essa distinção entre os proprietários institucionais e os proprietários, os investidores individuais, porque esse proprietário de imóvel pode ser tanto, não sei, um médico ou advogado que comprou um imóvel como uma diversificação do seu investimento, né? Um clássico aí do brasileiro, né? Comprar imóvel como investimento, mas também esse mercado que eu gosto de dizer que é o filé mignon da locação por temporada, que é o multifamily, que são fundos, muitas vezes com recursos de fora do Brasil, que conseguem realmente desenvolver um prédio ou comprar ativos já prontos, né? E nesses imóveis trabalhar de forma mais verticalizada, né? Então, trabalhar em lote, né? Trabalhar com 50, 60, 80 unidades em um mesmo endereço de um monoproprietário, de um mesmo proprietário, todas voltadas para a renda, né? Então, a gente tem de um lado esse universo, que é o universo dos investidores imobiliários, sejam individuais ou institucionais. E esses agentes, né, eles procuram alguém para realmente rentabilizar esse imóvel e fazer com que esse investimento vale a pena. Do outro lado, a gente tem os potenciais locatários. E aí que já mora uma grande diferença da locação por temporada para qualquer outro segmento hoje é, do setor imobiliário, que a locação por temporada, enquanto conceito, permite uma flexibilidade muito maior nos casos de uso, em que as pessoas ficarão naqueles imóveis, né? E a gente entra exatamente nisso. A gente consegue abraçar uma gama muito mais diversificada de ocupantes daquele imóvel, né? E por que eu estou falando desse jeito? Porque é literalmente desde a pessoa que vai ficar por uma noite porque quer assistir o show da Shakira perto do Morumbi. Então, uma pessoa que para uma locação extremamente curta, que pode vir via uma plataforma como Booking.com, Airbnb, etc. Mas também uma pessoa que vai vir, por exemplo, para um tratamento médico, isso é muito normal em São Paulo, né? Vem para tratamento no Sírio-Libanês, que seja, algum hospital desses referência, vai ficar por 2, 3 meses. Uma pessoa que vai ficar para fazer um curso por um mês em São Paulo, e até mesmo para moradia. Porque o nome do nosso segmento é locação por temporada, não deixa de ser uma locação. Então, a 360 abraça todos esses espectros. Então, a gente também trabalha com moradia. E dentro da moradia também, seja aquele contrato de locação de 30 meses tradicional, mas também a moradia por assinatura, que a gente chama, né? Em que a pessoa paga e depois mora, né? Então ele tem uma recorrência, né? Muitas vezes no cartão de crédito ele paga e a pessoa paga um pacote, né? Você paga um valor único, que está incluso ali o aluguel mais as contas e você paga e depois mora. Você tem como vantagem, né, a praticidade de pagar tudo num lugar só. Tem também a praticidade de poder sair sem ter toda aquela burocracia na locação tradicional. A contrapartida é que é um valor mais alto do que uma locação tradicional. Paga-se um prêmio referente a isso. Então a gente, enquanto empresa, foi se estruturando para conseguir abraçar o melhor possível para esses dois clientes. O cliente investidor imobiliário, como eu expliquei, desde o investidor individual até o institucional, e também aquele locatário. E desde o locatário de curtíssima temporada de uma noite até o locatário tradicional que vai morar lá por 2 anos que seja, né? E como que a gente faz esse trabalho de distribuição, né, dos nossos apartamentos para esses locatários, né? A gente trabalha com plataformas terceiras, né? Com as chamadas OTAs, que são as Online Travel Agencies, né? E as mais famosas, todo mundo que conhece, como o Airbnb, Booking.com, Expedia, Hotels.com, mas também outras plataformas que são mais voltadas para moradia, por exemplo, Quinto Andar, OLX, também são plataformas que a gente trabalha, porque, como eu falei, é o espectro da locação, né? Seja ela de curta, média é, ou longa temporada. E aí mora já um desafio, primeiro desafio natural tecnológico, que é como que você faz essa gestão, né, de todas essas plataformas diferentes, né? E mantendo também a plataforma própria, né? A gente também tem o nosso site próprio, um time comercial próprio em que as pessoas, ao invés de acessar um Airbnb para procurar um apartamento, acessam diretamente
o nosso site, né? E aí já mora um primeiro desafio tecnológico, eu não sei como que vocês querem tocando, se a gente pode ir falando de cada um deles, aí o Guilherme fala um pouco aí sobre a experiência dele, eu também da minha, que o primeiro é como se faz essa distribuição. E para isso existe o PMS, né, que é o Guilherme já trouxe aqui esse tipo de sistema, que é o Property Management System, que ele é responsável, né, para fazer essa gestão multicanais. Então, se você tem um mesmo apartamento que ele está anunciado no Airbnb, na Booking.com, no site da 360 Suites, na OLX, enfim, em diversos canais, uma vez que eu tiver uma locação via Airbnb, eu tenho que bloquear essa disponibilidade em todos os outros, né? Então, esse já é um sistema consolidado, vem mais até da hotelaria, em que você consegue ter essa gestão dos canais diferentes, diferentes canais de venda, tá? E aí, uma vez que o cara faz essa alocação, a gente já tem um segundo desafio, digamos assim, que é a questão da coleta dessa informação e a liberação desse cliente na portaria. Então, hoje, basicamente, todas as plataformas, elas já coletam a informação dos clientes, mas elas não podem repassar elas para nós, enquanto administradores, por conta de LGPD. Então, a gente tem que fazer uma segunda pergunta. Então, ilustrando aqui, você faz uma reserva via um Airbnb, você vai fazer a reserva, pagar por ali, tudo certinho, e aí você tem que preencher novamente seus dados para a liberação da portaria. E aí tudo isso é feito de forma remota, né? Então acho que esse é o grande trunfo da locação por temporada versus uma hotelaria tradicional, quando a gente fala de locação curta, mas é também um grande desafio, que é como que você vai fazer toda essa gestão de comunicação com o cliente, liberação na portaria e liberação no apartamento de forma remota. Então aí já mora um grande ponto em que o Guilherme, né, Magic, ela tem uma solução para isso que é super inteligente também. Boa, posso pegar um gancho nisso? Pode? Acho que esse é um ponto fundamental, porque é isso, a alocação por temporada, ela tem elementos da hotelaria, mas não é exatamente uma hotelaria. Então, o hóspede que vai esperando ter uma recepção de um hotel, ele, ele não é sobre isso, né? Tem até alguns Airbnbs que vão ter uma recepção de hotel, mas na maioria dos casos não. Esse Airbnb, essa unidade que a 360 vai estar operando, vai estar provavelmente dentro de um prédio que eventualmente vai ter unidades residenciais de longa temporada, de proprietários, né? E aí é que eu acho que é um grande desafio, concordo com você, de conseguir trazer uma experiência para esse hóspede boa, né? Trazer segurança para o empreendimento também e trazer eficiência para quem está operando, né? É um tripé, talvez tenha mais pés aí que eu não falei, mas no mínimo a gente precisa garantir isso. E o que é mais difícil na minha visão é porque você tem uma diversidade de prédios, de propriedades que tem as suas próprias regras, né? Então você tem o condomínio que tem a convenção que funciona da seguinte maneira, você tem o outro condomínio que tem uma portaria presencial, o outro tem uma portaria remota, o outro recebe autorização por e-mail, o outro recebe por WhatsApp, o outro você tem que mandar um documento assinado. Então não existe até onde como eu tenho acompanhado, uma padronização do lado dos empreendimentos, porque no fim das contas são apartamentos que estão dentro de um prédio, né? Esse prédio pode ter sido construído e concebido para ter uma vocação de locação por temporada, o que é ótimo, mas não é a regra, né? Até acho que atualmente tem surgido vários empreendimentos e desenvolvimentos imobiliários com esse foco, o que facilita muito. E aí, nós, como Magic Key, vocês, como 360, temos nos aproximado desses desenvolvedores imobiliários para já criar os produtos imobiliários pensando nisso e com a tecnologia embarcada que permita uma operação eficiente. Mas existe toda uma base de apartamentos legados, vamos dizer assim, que não tem uma fechadura eletrônica, que o prédio não tem um sistema de portaria com reconhecimento facial e que, querendo ou não, rentabiliza, né? Principalmente você pega
locais tipo Rio de Janeiro, que tem imóveis tradicionalmente mais antigos. Eu tive lá recentemente. A portaria são portarias que é o funcionário do prédio de 30 anos, né? São portarias tradicionais. E é complicado você liberar um hóspede automaticamente dessa maneira. Você tem que mandar alguém lá, você tem que mandar um zap, e aí como fica a segurança disso, né? Então, eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente falar, porque, na minha visão, a tecnologia está aí para isso, para ajudar a integrar esses processos. A gente só falou do check-in, né? Por enquanto. E só já vou emendar numa outra questão para você. Mas uma coisa que eu acho que é um papel nosso também, voltando na questão da hotelaria, que na hotelaria tem o tal do pré-check-in, que é uma palavra que eu odeio, porque assim, você vai ficar num hotel, aí o hotel te manda lá, preenche o pré-check-in aqui. Eu sempre preencho, porque enfim, eu sou Caxias. Aí eu chego lá na hora, o cara me dá um outro papel para eu preencher de novo. Eu falo, porra, mas para que eu preenchi esse pré-check-in? Então não serviu para nada. E querendo ou não, no nosso caso aqui, é diferente. Não é o pré-check-in, é o seu check-in. Esses dados que você está digitando e colocando a sua selfie, colocando seu documento, no caso da Magic, por exemplo, é o dado que eu vou mandar para a portaria. E você vai entrar ou não com base nesses dados. Então, é muito mais próximo de um check-in de companhia aérea, que você preenche os dados e entra direto em barca, do que com um hotel tradicional, que você chega na hora e quem é você mesmo? Qual que é a sua reserva? E faz tudo do zero, né? Então, sem dúvida, essa parte do check-in é um baita desafio. Aí eu queria. Inclusive a gente até. O nome originalmente era pré-check-in. A gente rebatizou para check-in digital, porque Boa, exatamente assim, a gente queria desassociar, né? Porque não é pré, é aquilo. Você vai preencher esses dados e é o que você vai preencher. Ninguém vai te encher o saco. é isso. Eu queria aproveitar isso e te fazer uma pergunta sobre esses desafios de operação e das diferenças. Você falou que vocês atuam desde né, do proprietário, uma pessoa física, até o institucional. Como que é gerenciar 2.000 apartamentos com uma diversidade enorme imagino que de públicos, de tamanho, de perfis de prédios, de perfis de hóspede, desde da pessoa que vai fazer um tratamento de câncer, que precisa ter, poxa, um tratamento um pouco diferenciado, até uma pessoa que, né, você está atuando, você não está numa bandeira de hotel naquele local com aquele público. São demandas muito diferentes. Como que é para vocês lidarem com toda essa complexidade e como que a tecnologia ajuda nesse meio aí? É literalmente impossível fazer isso sem tecnologia e sem automação, né? Tanto que a gente, desde o começo, a gente teve essa cabeça, né? Quando na pandemia, vou dizer que foi quando a gente fez. Foi quando esse segmento como um todo começou a se estruturar, né? Foi quando a gente começou a ganhar um pouco mais de musculatura, né? Ali em 2020, 21, a gente tinha mais ou menos 100 unidades e não tinha nada de tecnologia, né? E era, assim, era mais doloroso do que hoje, né? Porque era literalmente tudo manual, né? E a gente falou, bom, vamos parar agora, vamos fazer agora que também já tem uma demanda mais baixa para realmente começar a investir nisso. E foi a melhor decisão possível porque foi algo que hoje a gente está colhendo os frutos, né? Então hoje, por conta disso, a gente consegue escalar, consegue crescer. Porque é literalmente nesse nível. Assim, você não é possível escalar um modelo de locação por temporada se você não tem tecnologia embarcada. Porque, diferentemente de uma hotelaria, por exemplo, você trabalha de uma forma horizontal, né? Então, você trabalha em diferentes endereços e você não está presencialmente em todos eles. Então, isso é uma diferença para hotelaria. E falando de imobiliárias tradicionais, né, que trabalham somente com locação tradicional, você tem uma grande diferença que você precisa estar lá para executar algumas partes do processo. Então, você vai ter que limpar o quarto quando tiver a saída do cliente, você vai ter que fazer a manutenção do apartamento. Então, por isso que ele é um modelo totalmente diferente. A gente não é uma imobiliária tradicional, a gente também não é uma rede hoteleira, a gente tem um pouquinho dos dois, né?
por conta disso que realmente é inviável você crescer sem tecnologia. E qual tipo de tecnologia, né? Como eu falei, a nível de eficiência operacional, né, a gente trabalha com muitas portarias diferentes. O Guilherme bem trouxe isso que hoje a gente está dentro de um condomínio que tem diversas outras unidades que são para diversos outros usos. E cada condomínio acaba tendo meio que uma lei própria, né? Tem um sistema próprio e a gente tem que se adaptar àquela regra, né? Infelizmente não tem um sistema único em que eu faria uma integração automática, né? Você pode fazer integração automática, mas teria que fazer um a um. Ainda não, mas vai ter. É isso, eu conto com o Guilherme, eu conto muito com o Guilherme para que ele consiga ajudar nisso, porque seria muito mais fácil, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter é uma forma muito simples de coletar essa informação dos clientes. Então, pensa que num volume desse, em períodos de alta demanda, a gente vai ter, sei lá, 500 check-ins no mesmo dia, 500 entradas no mesmo dia. Se for alguém do meu time chamando, oi amigo, tudo bem? Me manda seus dados, não vai dar certo. Então, a gente montou um fluxo muito assertivo desde o momento que o cara faz a reserva na plataforma, já recebe o link do check-in digital e a gente vai enchendo o saco desse cara até ele preencher. E uma vez preenchido, é aí que está a diferença entre ter a eficiência operacional, que vai gerar uma boa experiência do cliente, ou ter uma frustração, né? Porque uma vez que o cara preenche, é aí que você pode fazer o pulo do gato em relação a, bom, se o cara tá num hotel, ele sabe que ele vai ter que fazer tudo de novo. Agora, se ele tá com a gente, ele vai poder ter uma boa experiência de, uma vez que ele já preencheu, a gente já vai cadastrar esse cara naquela portaria e automaticamente você já vai estar liberado e vai conseguir entrar, né? Então, acho que aí é onde a gente começa a se diferenciar para trazer para aquele cliente uma experiência em que ele não precisa ter contato com ninguém. Ele vai ter ali tudo disponível para ele, então ele vai receber a senha da porta, ele vai receber essa senha da porta já no momento que ele tiver o check-in digital preenchido. Ele já vai conseguir fazer todas as solicitações dele pelo próprio site da 360 Suites, né? Ah, sei lá, quebrou o chuveiro, coisa assim, ele vai poder solicitar por ali. Então ele não precisa necessariamente entrar em contato, descer na recepção, né, como é o mais tradicional. Isso é muito positivo quando a gente olha para as gerações mais novas, né, que procuram isso. Agora, também tem o outro lado da moeda, que é caso você não tenha tecnologia e não consiga proporcionar isso para o cliente, você pode acabar gerando uma frustração, que é exatamente o cara não conseguir ser atendido nessas solicitações de, pô, preencher esse check-in digital, mas não estou liberado na portaria. Então, são os dois lados da moeda. Você pode trabalhar de uma forma que você garante uma experiência muito fluida para o cliente final, mas também você pode acabar, se você não tiver tecnologia, você pode acabar se embananando, digamos assim, e não conseguindo trazer essa experiência. Então, isso é só um exemplo, uma ilustração de como a tecnologia ela é um grande aliado para você poder crescer, tá? Boa. Ô, Giorgio, tem um outro ponto que eu queria falar aqui, aproveitar que a gente está falando sobre automação, e eu sei que tem pessoas aqui que trabalham com instalação, com desenvolvimento, enfim. Vocês usam algum tipo de automação, aí olhando mais para as unidades, né, para os quartos, para os apartamentos que vocês gerenciam. Existem automações ali dentro que podem ajudar vocês? Eu vou dar exemplo de coisas que a gente conhece, trabalha, mas talvez tenha outras que eu ainda não conheço. Fechadura eletrônica é o básico, vamos dizer, que seria ter uma fechadura capaz de trocar as senhas automaticamente de uma forma segura, né? Acho que isso tem um valor incrível para segurança, para usabilidade. Eu diria que é a porta de entrada realmente da Literalmente. tecnologia. Aí ali dentro, uma coisa que eu sou muito entusiasta, que eu ainda não vi de uma maneira que a hotelaria faz bem por, por ser simples, por estar consolidado, e o short stay ainda não, que é a parte de economia de energia. Eu acho que, imagino que isso seja uma dor, porque você precisa de alguma maneira controlar o ar-condicionado, e acho que deva ser um consumo muito alto. Eu queria ouvir você sobre isso. E se tem outras questões de automação aí não é residencial, né? Mas não é. Outras coisas de automação que podem existir dentro desses empreendimentos que
deem uma experiência bacana para o hóspede e que gerem retorno para o investidor e que ajudem na operação hoteleira, na operação de short stay. Por exemplo, check-out de uma maneira mais automatizada ou alguma coisa de interação com limpeza, enfim. Aí eu quero ouvir como que a parte de operação dos dentro das unidades, o que que dá para fazer, o que que tem, o que que vocês usam, enfim. Boa. Acho que eu vou falando bastante dessa primeira dor aí, que é a entrada do cliente, mas acho que assim, a coisa acontece depois que ele entra, né? Quando ele tá ali dentro. E o que eu vejo, assim, né? Existem algumas soluções que estão começando a aparecer, que são mais a nível IoT mesmo, que são interessantes, mas eu acho que ainda não acertou o ponto ideal, né? Que são os sensores, né? Os famosos sensores, para exatamente tudo que você está falando. Então, um sensor que ele vai desligar automaticamente o ar-condicionado quando não tem ninguém ali, vai te dizer quando tem um monóxido, uma fumaça, né, que não é uma fumaça comum, enfim, vai te dizer, ele vai te trazer vários alertas, são super interessantes. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que do outro lado tem um investidor, né? E esse investidor ele tá pensando muito na rentabilidade, na grana, né? E opa, pode Não, não, falar? eu não quero te interromper, mas já Ah, interrompendo, é muito interessante essa colocação do Guilherme, ele sabe que a gente tem conversado sobre isso, e você tem toda a razão, isso ainda não proliferou, né, não andou como poderia. Os equipamentos já existem, mas muitos colegas que estão aqui saberiam fazer uma instalação que trouxesse não só mais economia, né, desligar quando não tem ninguém, melhorar a segurança. Como vocês falaram, o controle nesse tipo de produto, né, do short stay, da locação temporária, o controle de acesso é o principal, é o elo principal. Depois de vencida, se vocês já resolveram muito bem essa questão, né, de ter um aplicativo próprio, de ter uma liberação rápida, eficiente e tudo mais, o que acontece lá para dentro, ele vai primeiro em torno da segurança, que as ferramentas que vocês já têm hoje garantem uma ótima segurança, aí vai pela eficiência, que ainda está um pouco restrita, e depois até para o conforto mesmo, né, para o lazer, para o cara poder usar lá o Alexa para ligar a televisão, para ouvir música, para desligar o ar-condicionado quando está muito frio, etc. Então, tudo isso, muitos dos que estão aqui, que são colegas de automação, devem estar aqui com essa curiosidade. Eu só vou falar mais um case aí, que uma vez eu fui presenciar a entrega de um desses prédios, onde tinha lá uns 30 estúdios, e me chamou a atenção que tinha lá uma pessoa ligada a uma empresa que tinha comprado 5 estúdios, tá? E aí ele resolveu fazer o seguinte, ele estava conversando comigo e ele falou, olha, nós vamos colocar toda a decoração já pronta e alguns itens de automação. Por quê? Nós temos 5 apartamentos, os outros vão ser entregues ainda sem nada. Então, as primeiras pessoas que vierem aqui, elas vão dar preferência pelos nossos. Então, nós já estamos deixando tudo para você. Foi uma visão antecipada de alguém que está investindo e falando, olha, a pessoa que vier aqui nesse prédio, se instalar num apartamento que já está pronto, não só com automação não era muita coisa, mas já tinha alguma coisa. Mas também com uma decoração, já com tudo pronto para o cara ter uma mini cozinha ali, né, para ele ter um home office, né, para ele ter uma internet legal. Provavelmente, quem usar isso em short stay vai indicar para outros e a gente vai aproveitar da experiência dele para que os nossos apartamentos sejam os mais ocupados durante o uso. Então, foi só uma intervenção que eu fiz, porque eu achei que existem as pessoas de visão, né? Embora vocês sempre estão encarando aí muitos investidores ou até incorporadores, e é uma pergunta que eu ia deixar para o final, e depois eu vou fazer realmente no final para vocês com relação a um pré-projeto disso. Muitas vezes você deve encontrar um problema sério na instalação, porque não foi feito um projeto adequado, mas isso vamos falar mais para frente, tá? Então, desculpa aí, vamos retornando. mas faz todo o sentido, né? É algo que eu vejo como um caminho, assim, muito claro, mas o grande ponto é que muitas vezes passa muito pelo investidor imobiliário, ele tem que aprovar aquilo ali, né? Porque no fim vai ser um custo do investidor, né? Eu acho que o que ainda não foi encontrado, pelo menos dos que já foram apresentados para nós, é exatamente uma solução que caiba ali. Que não sei, que caiba no orçamento ali do investidor imobiliário. Eu já vi algumas soluções que você paga por recorrência mensal, outras é um valor logo de cara. Então acaba que hoje a gente chegou a testar alguns, mas a gente não usou em escala porque a gente ainda não encontrou exatamente aquela solução que faz sentido para o investidor imobiliário e que também atende todos os outros temas. Mas
eu sou realmente entusiasta de que isso vai ser algo que vai ser encontrado aí. Alguém aqui dessa sala vai encontrar essa solução, o preço correto. E eu É. acho que tem uma grande oportunidade também a nível de desenvolvimento imobiliário. Eu acho que alguma incorporadora também vai ter essa sacada de, cara, eu vou ser a incorporadora mais tech, digamos assim, e talvez já colocar isso na concepção do produto. Porque, pô, quem tá pagando 350 mil reais no estúdio, às vezes colocar um prêmiozinho a mais para já entrar com sensor pode dar um orgado muito maior. E isso já vinha embutido, talvez até mesmo no prédio, né? Então acho que tem muita oportunidade aí, porque eu acho que aí você começa a ter um controle remoto mais seguro. Mas hoje, sendo muito transparente, a gente acaba não usando escala, porque pelos nossos testes, a gente viu que economicamente não teve um bom custo-benefício, né? Então, essa é um pouco a realidade aqui do nosso lado. Mas é algo que é uma dor. A parte de energia, de ar-condicionado, é um custo relevante que se gerasse um produto que tivesse uma redução em cima disso, geraria uma coisa positiva para vocês e para os investidores, você acha? Sem dúvida. E eu acho que aí é um ponto, assim, até agora a gente está começando a expandir um pouco mais nacionalmente, e eu tenho conversado com mais. Vou até responder aqui, Aguinaldo. Até com outras pessoas de fora. São Paulo não é uma grande dor energia. Em relação ao Brasil, a conta de energia de São Paulo não é algo que é muito caro. Mas você vai para outros lugares do Brasil, é muito mais alto, né? Então, esse é um ponto que às vezes se você talvez o go-to-market desse produto seja mais eficiente até em outros lugares. Por exemplo, falando que no norte é muito complicado, enfim, que em lugares que tem coisa mais alta. Sobre o valor das contas, né? Como é que funciona a prestação em relação ao de controlar contas, né? A 360 e qualquer outra administradora de locação por temporada pode até pagar o valor das contas, tá? Mas elas são posteriormente descontadas do proprietário, né? O grande conceito é a gente é uma administradora, né? Então a gente não vai assumir custos, consultalmente, a gente não vai assumir custos que são decorrentes do próprio imóvel. Então isso vale para cota condominial, isso vale também para, por exemplo, não sei, uma manutenção, sei lá, um vazamento que teve no apartamento. Isso a gente vai ter nossa equipe de manutenção para resolver, fazer isso tudo, mas isso é algo posteriormente é, descontada do proprietário. Então, um pouco nessa conta do custo-benefício, né, que foi feita pelo proprietário, de o quanto ele conseguiu economizar versus o quanto ele teve de custo ali com os aparelhos que tem hoje, acabou não tendo tanto esse custo-benefício. Mas eu concordo também que tem outros benefícios mais de médio e longo prazo que são super interessantes também nesse tipo de dispositivo. Deixa eu pegar um gancho numa coisa que o Muratori entrou para falar. Talvez seja um pouco o que ele vai falar, mas eu vou. É uma coisa que eu quero falar também, que é sobre os desenvolvimentos imobiliários. Que justamente é muito mais difícil, depois que um prédio está pronto e operando, a gente colocar a tecnologia dele, porque a gente vai ter que investir em infraestrutura, provavelmente, em softwares, né? Fazer uma gestão de mudança num prédio que não foi concebido minimamente para isso, com certeza é mais difícil, e principalmente quando é no pulverizado, né? Quando a gente tem que ir no um a um ali. Se você tiver um investidor que tenha 50 apartamentos, até que é mais fácil, porque você vai num lote só, mas no picado é mais difícil. Então, vou falar um pouco da minha percepção, e eu queria ouvir o Giorgio e o Muratori também. A gente tem recebido e tem entrado cada vez mais cedo em novos projetos com desenvolvedores imobiliários que desejam fazer um residencial para renda, né, ou um multifamily, ou uma locação não só de short, mas pode ser um misto, mas que estão com essa visão, e eu vejo com ótimos olhos. São até incorporadoras mais tradicionais que só faziam projetos para venda e estão entendendo que vale a pena montar operações ou empreendimentos prontos para isso, né? Então a gente tem ajudado na parte de tecnologia, né? Cara, você precisa colocar fechaduras desse tipo nas suas portas para você poder fazer uma gestão eficiente no futuro, né? Não faça esse erro de não colocar isso porque depois vai ficar mais caro. Coloque softwares e hardwares com reconhecimento faciais que vão durar 20 anos para você já ter uma coisa pronta para qualquer uso que você for ter, né? Então a gente tem ajudado esses empreendimentos surgirem de uma maneira que eles sejam eficientes para
para qualquer que seja o uso que ele for ter, principalmente focando na locação por temporada. Aí, Jorge, como que vocês, como 360, têm se aproximado desses novos projetos? Como tem sido a aceitação desses desenvolvedores imobiliários? Se é fácil, fácil não é, mas tem tido uma aceitação do que vocês levam? É difícil convencê-los de certas coisas, eles entendem, e aí o Muratori também entra nessa conversa, porque ele ele está até antes dessa conversa, mas está a gente está falando aqui de novos empreendimentos com vocações para locação por temporada, né? O que está funcionando e o que está sendo difícil? Esse é um. Não vou negar que é muito difícil, assim, né? Acho que o setor, as incorporadoras, elas têm uma visão é, muito tradicional ali, né, de como desenvolver um projeto e tudo mais, e realmente ela ainda tem. E isso passa desde a área comum, assim. Você pega um prédio concebido totalmente para investidor, de estúdio, que é locação por temporada, o cara bota um salão de festas ali, ocupando metade da área comum. Cara, ninguém vai usar salão de festas, ele vai ser basicamente para locação por temporada. Então, desde esse tipo de coisa, até mesmo em relação à parte de definição, essas automações, isso é algo que é muito difícil, né? E, inclusive, até dando um spoiler aqui, enquanto 360, uma das novas linhas aqui que a gente está começando e tem um primeiro projeto, né? Inclusive, já falei com os projetos com o Muratori, a gente vai também entrar em conjunto com uma incorporadora na concepção de produtos, né? Então, a gente vai estar em pré-lançamento aí de um empreendimento e que a ideia é que ele seja pensado do começo ao fim para tudo que funciona em locação por temporada ou até mesmo para locação tradicional, mas com o viés que quem vai comprar esse imóvel vai ser o investidor e esse investidor ele vai esse prédio está totalmente pensado para isso. Então, desde o começo a gente quer pensar nesse viés. E espero que dê muito certo para que a gente consiga fazer vários projetos como esse. Mas eu acredito que, assim, é questão de tempo para começar a aparecer muito mais esse tipo de projeto, né, que seja concebido desde o começo para alocação por temporada e já com as devidas adaptações aí tecnológicas e de infra, né, tanto pensando em projetos maiores, né, de incorporadoras maiores, mas também projetos um pouquinho menores, assim, de incorporadoras menores que são aquelas que eu vejo que são as mais flexíveis, né? Então talvez é mais difícil por exemplo, uma Cirela, que tem uma produção gigantesca, se adaptar. Mas às vezes pequenas incorporadoras que já estão identificando esse modelo vão ser mais rápidas ao mudar esse modo de desenvolver. Ok. Eu queria deixar duas questões, uma para o Guilherme e uma para você, Jorge. Para o Jorge, o Aguinaldo fez uma pergunta interessante aqui. Ele pergunta se existe a questão desse tipo de hospedagem, né, da fraude pela quantidade de pessoas. Se o cara reserva para uma pessoa e no fim entram três ou quatro, isso é normal? Isso tem um jeito de ser detectado? Em São Paulo, não. Porque em São Paulo isso não é um problema, porque a gente tem, como eu falei, a gente faz esse check-in digital, então a gente coleta ali a informação de todo mundo e ele vai passar pela portaria, né? Então, na portaria, se vai Muratori e mais uma pessoa, vai colocar a informação das pessoas, só essas duas pessoas estarão liberadas, né? Então, se tiver uma terceira ou uma quarta, elas não são liberadas. Mas isso sim é uma dor quando você vai para localidades que não têm que são um pouco mais informais, né? Que é o caso do Rio de Janeiro, né? Zona sul do Rio, a gente não trabalha naquela região, mas é uma região que falam que tem essa Acho dor. que o E Aguinaldo é carioca, né, Aguinaldo? é, Confirma aí. e até perguntando, né, se todos entrarem juntos, né? Isso acaba sendo um ponto muito com a própria portaria do prédio, né? Ele disse que não é, tá? Então, Aguinaldo, desculpa. Eu achei Mas que... de maneira geral, isso não é uma dor, pensando na nossa operação aqui de sim, como um todo, tá? São Paulo, Rio e Brasília, porque são todos condomínios, né? Condomínios de prédios e que tem uma verificação da própria portaria da quantidade de pessoas. E a gente é super restrito também com a questão em locações curtas, né? Questão de visita, né? Então a gente é até às vezes mais chato que a própria portaria de que, ó, não pode mais do que o que a gente está mandando para vocês, porque isso pode gerar vários outros problemas, de sublocação, entre outros, né? Quando você libera
a visita para esse cliente. Então hoje não é uma dor, né? Tá. E uma outra coisa, é, aproveitando essa questão, uma vez nós temos um projeto há pouco tempo e não haveria uma portaria 24 horas, né? Então, uma das tecnologias que está sendo empregada lá são câmeras inteligentes que detectam na entrada da pessoa se ela está desacompanhada, se ela está acompanhada, e aí pode criar algum tipo de barreira. Tá? Para você ter ideia, isso já está em vigor em alguns lugares, mesmo abrindo mão da pessoa física, né, do segurança ou do porteiro. Tá? Já existe uma questão até de você pode não ter tempo de deixar a pessoa subir o elevador, mas a porta dela vai estar travada, então ele não vai entrar. São algumas tecnologias aí inovadoras que a gente está começando a usar também. E para o Guilherme, eu ia fazer uma pergunta antes de encerrar, depois vocês fazem uma final aí, um bate-papo final. Guilherme, você acabou não falando muito sobre algum detalhe sobre o processo Magic, né? Deixar mais claro como começa e como termina, quer dizer, qual é o andamento de uma solução como a de vocês, porque, como eu disse, o grande entrave e também a grande solução é o controle de acesso, é a entrar dentro do apartamento. Então, e às vezes entrar dentro do prédio também. Então, você tem eventualmente um prédio que você não tem um segurança externo, e você tem que ter lá um totem, alguma coisa, e aí a tua tecnologia que usa celular. Então, explica só rapidamente o começo até a entrada no apartamento, como acontece, tá? Para o pessoal entender melhor o teu formato de tecnologia. Maravilha, obrigado. Eu acabo me empolgando falando do mercado, eu acabo esquecendo de falar da tecnologia. Muitas coisas são similares ao que o George falou, né? A 360 fez um processo próprio de check-in. A gente atende vários outros operadores menores ou maiores que não têm processos tecnológicos de check-in próprios e usam o nosso, né? Então, é muito parecido com o que o George falou. A reserva chega no PMS, a gente tem integração com vários PMS, né, que são os softwares de gestão das reservas. A gente conversa com esse hóspede via WhatsApp, via e-mail, com automações dessas mensagens, gera um link de check-in white label, que a gente fala, né, captura essas informações. Aí, uma coisa muito importante é que a gente faz algumas conferências, né? Então, a selfie que a pessoa tira, eu bato com a foto do documento e já vejo se é a mesma pessoa, né? Se não for, se for documento diferente, eu já travo o processo ali. Os dados que a pessoa digita, eu já bato com os dados do documento para ver se são verdadeiros, né? Então, tem uma série de conferências que a gente faz já com uma camada de segurança nesse próprio check-in. E aí, finalizando isso, aí que está o pulo do gato que o George falou que ainda não tem, mas que a gente está construindo, que é essas integrações com softwares de portaria, nos que tem, ou nos que não tem, a gente dispara e-mails automatizados, WhatsApp automatizado. Aí a gente tem que se adequar ao que tem na portaria do prédio, né? Então, esse é um outro mercado muito diferente, que não é um mercado que pensa locação por temporada, é um mercado residencial, praticamente, e que a gente tem feito integrações com softwares de portaria, vamos dizer assim, para que essa autorização já chegue pronta lá na portaria. E aí, cada prédio tem um processo de ou uma liberação automática, o que normalmente não acontece, justamente para evitar essas entradas de mais de uma pessoa. Então, normalmente, um porteiro vai fazer um cara crachá ali. Eu acho que isso dá para evoluir muito, com softwares analíticos, com câmeras que tenham potenciais para verificar quantas pessoas tem. Aí eu acho que tem uma baita oportunidade de desenvolvimento de produtos, que é bem isso que você comentou antes, para tirar esse imbróglio de portaria que muitas vezes é uma bola meio dividida, porque tá, é um hóspede da 360, mas a portaria é terceirizada e tem o prédio, tem o morador, então como que você garante uma solução segura para isso? Alguns prédios separaram as portarias, uma é para short stay e a outra é para morador. Eu acho que dá para, com as integrações e softwares e hardware específicos, dá para resolver isso. Bom, entrada no prédio feita, esse hóspede sobe para o andar, pode ter uma automação no elevador, né, em que a gente só libera o andar que essa pessoa tem a reserva, e aí eu já gerei, o software da Magic Key gerou uma senha randômica para aquela porta, para o período em que ele vai
se hospedar. E aí ele digita a senha, entra, ao final da hospedagem, essa senha é cancelada automaticamente, né? E aí, nesse meio, acabando a hospedagem, você vai ter o pessoal da limpeza, você vai ter o pessoal da manutenção, eventualmente, até no meio de uma hospedagem, né? Se você pegar um mid-stay ali 2 meses, queimou o chuveiro, vai ter que enviar um técnico da 360 para fazer a manutenção desse chuveiro. E aí a gente também faz a gestão desses acessos das fechaduras de prestadores de serviço, né? A gente tem um dashboard que você vê em tempo real quem acessou. Então, qualquer problema que tiver de acesso indevido, ou limpeza foi feita, não foi feita, ou casos em furto que eventualmente pode acontecer, você vai ter o registro disso, qual foi o usuário que liberou, né? Isso não é padrão. Isso é muito comum você ter senhas fixas, né? Fechaduras mais antigas que não tem conexão, o proprietário cadastra uma senha lá, 1, 2, 3, 4, e todo mundo tem essa senha, o que é extremamente inseguro. Isso é um baita sinal de que isso vai dar problema se já não deu. Então, eu não recomendo de jeito nenhum que vocês, operadores, proprietários, comprem fechaduras que não permitem gestão dessas senhas à distância, né? Então, e aí tem a jornada de dentro, que é um pouco que a gente falou, da economia de energia, que a gente está olhando já para integrar com a fechadura, para garantir que a pessoa, ao sair, desliga o ar-condicionado. Então, o Magic está trazendo soluções para basicamente ajudar os operadores a automatizarem cada vez mais a operação, desde o check-in até o check-out, passando por todas as etapas, e sabendo que a parte da liberação de acesso dos prédios é uma grande dor e que não existem ferramentas ainda integráveis num nível que a gente sabe que dá para fazer. Então, resumo é isso. Eu acho que só complementando até um pouco com o que eram as dúvidas do Aguinaldo anteriormente, alguns pontos que eu trouxe que não eram dores atualmente são porque estão contextualizadas nesse cenário atual, que você vai ter uma portaria, você vai ter muitas pessoas envolvidas. Eu acho que tudo isso que o Guilherme trouxe da Magic Key e que o Muratori também tem de conhecimento aí de automações prediais, tudo isso vai permitir que a gente consiga ter, no futuro, um prédio totalmente remoto, assim, que consiga ter uma operação totalmente remota, com segurança. E aí sim seria uma dor, né? Como o Agnaldo trouxe, aí se todo mundo entrar junto, né? Você não vai saber se tem 2, 3 pessoas. Então, eu acho que toda essa parte de IoT e tecnologia predial, isso vai ser muito importante para que a gente consiga ter no futuro um prédio totalmente eficiente que não necessite aqui da parte tantas pessoas envolvidas nesse processo, né? Isso vai ser muito bom para o investidor imobiliário, isso vai ser muito bom até mesmo para o usuário final, porque ele vai se sentir mais seguro nesse processo. E eu acho que esse é um caminho bem interessante, né, que eu vejo para o mercado de locação por temporada. Legal, muito bom. Bom, a gente infelizmente tem horário, né? Mas a gente poderia levar esse papo muito longe ainda. Eu vou ainda colocar uma ou duas questões, porque a gente tem um tempinho ainda, e vocês que estão assistindo também fiquem à vontade para colocar alguma questão de algo que não tenha ficado claro, ou até alguma sugestão que vocês tenham para a gente debater em outro momento, tá? Fiquem bem à vontade. O que eu queria falar são duas coisas. Uma parece claro que existem dois modelos diferentes de empreendimentos. Aqueles que são focados especificamente em short stay, talvez eles sejam mais simples, né? Sejam não fáceis, mas mais simples de você gerenciar, porque no fundo você tem um tipo de gestor com o mesmo interesse, né? O gestor tem o mesmo interesse, ou seja, embora ele tenha que prestar conta para o hóspede, né? Ele tem que dar qualidade de conforto, qualidade de vida, lazer, segurança para o hóspede, ele tem que também prestar conta para o investidor, que é a ocupação do quarto, né? Que é a eficiência, enfim, e a ocupação, a taxa de ocupação e tudo isso. Então, são dois, um tripé. Aí o coitado do gestor, ele fica sofrendo para lá e para cá, mas num prédio que é só short stay, né? Me parece mais simples. E o que vocês me falam de prédios de múltiplo uso, né, multifamily, etc., tem vários nomes aí, onde tudo se mistura. E aí uma pergunta minha também. Normalmente esses prédios, eles, perante a prefeitura, perante os órgãos legisladores, eles têm um CNPJ, né?
mas eles têm 3 ou 4 interessados totalmente diferentes, né? Você pode ter uma loja no térreo, um restaurante, aí você tem uma área de lazer que é aberta a alguns, mas não para outros. Você tem famílias que moram lá de forma permanente, mas você tem pessoas que foram lá só assistir o show do fim de semana, né? Me fale um pouco sobre isso, essa questão, isso que eu estou enxergando, esses dois modelos, se eles são realmente distintos e um é mais simples e o outro não, ou se eu estou pensando fora da caixa. Começa aí, George. Bom, só para eu vou deixar meu contato aqui que pediram aqui no chat, tá? Então fique à vontade para me chamar, tá? É, são distintos, né? E são realmente são casos de uso diferentes, né? Eu acho que esse é um ponto muito positivo da locação por temporada, mas é também um desafio, né? O ponto positivo é que, enquanto um gestor de locação por temporada, a gente pode trabalhar com esses dois tipos de público. O desafio é como isso não virar um conflito, né? Porque são situações diferentes. Às vezes o cara tá para ir para um show, ele tá numa outra outro tom de empolgação e enquanto aquele que tá morando só quer o seu sossego. Quando a gente trabalha em multifamily, como eu falei no começo, é o que a gente chama de filé mignon aí do nosso segmento de locação por temporada, a gente consegue controlar um pouco melhor essa diferenciação. Então, como a gente costuma fazer normalmente? Se eu tenho um prédio inteiro que eu administro, a gente segmenta literalmente por andar. Os andares que vão estar voltados ali mais para short stay, os andares que vão estar voltados ali mais para moradia. Eu acho que aí até assim, com as automações aqui que o próprio Guilherme trouxe, seria até uma segurança a mais a gente poder ter uma garantia que esse cara não vai nem poder ir para o andar do outro, enfim, para não ter nenhum tipo de problema. Mas isso já vê que é uma coisa que mitiga muito bem, né, nesses prédios de multifamily você diferenciar por andar realmente a situação. E sim, são processos muito diferentes quando a gente fala internamente, né? Estratégia comercial para você trazer novos moradores, novos locatários, é muito diferente da estratégia comercial que a gente tem para trazer mais hóspedes, né? De curta duração, né? A precificação é diferente, né? Então, a precificação, quando a gente fala de estadias curtas, é muito mais parecida com precificação de linha aérea, né? Então, a gente desenvolveu um algoritmo de precificação próprio que ele vai captar cada pico de demanda. Então, se eu tenho um show no Allianz Parque, os prédios no raio mais próximo do Allianz Parque já vão automaticamente subir esse preço, conforme a demanda vai aumentando a procura por esse apartamento, a gente também vai aumentando ou reduzindo, enfim. Então, a gente tem toda uma inteligência de preço dinâmico. Quando a gente fala para locação, a conta é outra, uma conta mais no sentido de o que que o investidor pretende receber, qual que é o NOI, né, que o investidor quer, o investidor imobiliário, a gente faz a conta de trás para frente e é mais sobre distribuir no maior número de imobiliárias parceiras ou de sites de anúncio digital, esse tipo de locação. Então, é bem diferente cada um desses mercados, mas eu acho que aí que tá uma grande virtude do nosso segmento, que a gente pode trabalhar com todos eles, porque no fim do dia eu estou administrando um imóvel residencial. Então, esse imóvel ele pode tanto receber alocação curta, média e longa. Então, é uma virtude, mas também é um grande desafio para a gente conseguir trabalhar tudo de uma maneira com excelência, né? Perfeito, ficou bem claro. E justamente o tom da minha pergunta era esse aí, para saber essa diferenciação. Imagino, né, uma vez participei de uma convenção de condomínio onde tinha um estacionamento terceirizado com um proprietário, uma loja no térreo com outro proprietário, um short stay administrado por uma hoteleira, que depois caiu fora porque não deu conta. E famílias, né, morando. Então você tinha um síndico tradicional, que tinha duas filhas adolescentes e que ele sofria muito com o assédio que elas tinham do pessoal que se hospedava no prédio. Então, e era um contraste muito grande, porque os 4 gestores, cada um tinha um interesse totalmente diferente. Mas com a tecnologia, as coisas começaram a se ajustar, né? Quer dizer, aonde tal pessoa pode ir ou não, então o controle de acesso é essencial. Se está usando, vai pagar pelo uso da quadra de tênis, quem vai pagar, se é um morador paga, se é um usuário temporário não paga, ou ao contrário, né? A lavanderia, por exemplo, são tantos serviços que começam a entrar, aí eu já estou saindo um pouco fora até, mas quando você começa a pensar nesse tipo de coisas, estão saindo fora hoje, né? Você tem prédios aí que tem lavanderia, que tem que ser... Algumas pessoas pagam pelo uso, outras não, porque são moradores. Locação de bike, de bicicleta, e, enfim, né? Então, serviços muitos que têm que ser controlados por tecnologia, né? Feliz ou infelizmente, nós temos que participar disso, de alguma forma.
Então, Guilherme, faz a tua chamada final e Jorge também, para a gente despedir do pessoal, tá? E Boa, agradeço muito pelo envolvimento de vocês aí. maravilha. Queria agradecer seu convite aí, Muratori. Acho que, como você falou, esse é um assunto que dá para ficar umas 5 horas falando e não vai acabar. E pegando só o gancho na última coisa que você falou, eu acho que é um papel nosso falar com esses condomínios mistos, né? Que eles vão existir para sempre. A maioria vai ser ainda, porque é o que foi construído durante todos os últimos 30, 40, 50 anos, né? E eu tenho visto uma dificuldade de diálogo ali, porque você pega às vezes a coisa está muito inflamada. Você tem uma operação residencial, justamente, imagina esse pai com a filha com assédio, ele quer proibir de qualquer maneira o short stay ali dentro do prédio dele. Não tiro a razão dele, mas, poxa, isso, ao mesmo tempo, o investidor que tem um apartamento ali tem o direito de locar o apartamento dele da forma que ele quiser, né? E eu acho que a tecnologia dá para ajudar muito a azeitar essa relação, porque eu estou vendo alguns casos de ir para proibição, proibição, proibição. Na minha visão, você vai para uma proibição porque você não deu conta de gerenciar isso. E realmente, de uma maneira manual, tradicional, do jeito que era feito, do jeito no papelzinho, isso não vai se resolver. Vai ter que colocar câmera com analítico, vai ter que colocar reconhecimento facial, vai ter que colocar um check-in digital, vai ter que colocar a senha nas portas automaticamente. Então, dá para se resolver essas questões, contanto que haja disposição das partes e pessoas como nós tentando quebrar essas barreiras, né? E eu tenho tentado provocar isso aonde eu tô, com as empresas também, com as empresas de portaria, com os síndicos, com as empresas de tecnologia, com os operadores, né, para a gente junto tentar manter, né? Acho que é ruim para todo mundo que a gente é, cancele tipos de proíba operações em prédios. Acho que não é o caminho. Então, enfim, só finalizando, meus contatos estão aqui. Quem quiser continuar batendo esse papo, se eu puder ajudar e trocar mais ideias, estou à disposição e vamos seguindo a conversa aí. Boa. Bom, faço das palavras do Guilherme as minhas em relação a. Poderia falar aqui por mais várias horas, a gente gosta muito desse mercado. E agradecer demais, Muratória, aí pelo convite. E eu acho que eu estou nesse mercado já faz algum tempo e eu vejo realmente como um oceano azul, né? Quando a gente fala mercado de locação por temporada, ele é uma realidade, né? Acho que nada é mais concreto do que um prédio, né? Do que um imóvel, ele estará ali, esses imóveis estarão ali. E eu vejo que o que está começando a acontecer, isso é natural ao redor do mundo, é algumas ondas de buscar proibição, enfim, proibição ou uma grande resistência aí ao crescimento desse mercado. E muitas vezes é por conta de lobby de hotelaria, enfim, outros tipos de interesse. Mas a provocação que eu faço aqui, né, para encerrar, que pensando no público que está aqui, né, que é um público muito voltado para a tecnologia, é que realmente o caminho para destravar tudo isso, para trazer mais segurança para essa operação, gerar mais rentabilidade para os investidores, que são quem começa essa cadeia, é trazer mais tecnologia, né? É trazer mais tecnologia a nível assim, hardware, né, com softwares ali. Então, assim, automação predial, tudo isso vai ajudar muito no mercado. O mercado está carente disso. Então, também me coloco à disposição quem tiver iniciativa, né? Converso antes com o Guilherme, ele está um projeto bem interessante, né? E eu acho que é uma grande oportunidade, porque eu vejo que a solução passa por aí. E, como eu falei, a grande virtude desse mercado é essa flexibilidade, né? E tudo que é produto flexível, que tem diferentes casos de uso, são necessárias aí, são carentes de tecnologia. Então, acho que esse é um último ponto que eu queria trazer, mas agradecer a todos aí, quem ficou até agora e ter me convidado para falar um pouquinho. Valeu.